Oi, gente! O programa de hoje é bastante especial. Ele é em comemoração ao 20 de novembro e a gente vai ter um episódio, então, inteiramente dedicado à luta do Quilombo dos Palmares. Em especial sobre Zumbi e Dandara de Palmares, dois grandes personagens que lutaram até a morte contra o regime escravocrata, no que a gente pode chamar da forma da luta de classes daquela época. Eu sou a Letícia Partes, esse é o programa Falando em Marx, episódio Zumbi, Dandara e o Quilombo de Palmares. E vem a vinheta. Bom, gente, antes de começar esse nosso episódio de hoje, dois recados muito importantes. O primeiro, em 3, 2, 1, curta, compartilha, segue o nosso canal. Vamos lembrar aí, gente, de apoiar cada uma das iniciativas das mídias independentes de esquerda, né, que não recebem financiamento de patrões, de empresários e sobrevivem apenas da contribuição e da força militante de ativistas e de gente que apoia o nosso trabalho, como vocês estão aí assistindo. Então não deixa de seguir o nosso canal, de seguir também as outras iniciativas aqui do Esquerda Diário e de deixar também a sua contribuição para a nossa campanha permanente aí de sustentação do Esquerda Diário, que é a campanha ed@gmail.com, nosso Pix. Falar aí também para o pessoal que está assistindo que o público aqui do Falando em Marx recebeu um desconto especial no site das edições Iskra. Né? A Iskra é uma editora que tem aí uma série de publicações dedicadas a recuperar algumas das lições mais importantes do século XX para o marxismo revolucionário, também livros que eu assino como organizadora, né? Mulheres Negras e Marxismo, A Revolução e o Negro, né? Algumas publicações também aí do Yuri, que é a outra cara aqui do Falando em Marx. E para vocês receberem esse desconto especial do público Falando em Marx, é só vocês digitarem Marx 15, igual a gente está projetando aqui na tela, que vai ter acesso aí ao desconto de 15% até o final do ano de 2021 no site das edições Iskra, em qualquer título do site, tá bem? Então, é isso aí. Vamos ao nosso episódio de hoje. Bom, gente, no final do século XVI surge na então capitania de Pernambuco, que hoje é o Alagoas, o maior quilombo das Américas e que enfrentou durante aproximadamente um século bravamente a repressão escravista. Esse é o Quilombo dos Palmares. As primeiras informações sobre essa comunidade datam de 1590, sobretudo de exposições mal sucedidas que acabavam se esbarrando com a bravura dos negros e negras aquilombados. A história do Zumbi não começa com o surgimento de Palmares. Não se sabe ao certo se ele nasceu, onde, quando, como foi essa história. Tem hipóteses de que o Zumbi foi um africano escravizado, trazido sequestrado para as Américas. Também tem gente que diz que ele nasceu no Quilombo de Palmares. Tem gente que diz que ele nasceu em 1640, em 1650. O que a gente sabe é que ele veio a se tornar o principal líder de Palmares e um dos mais conhecidos e proeminentes líderes de comunidades de fugitivos de todas as Américas. E a história do Zumbi começa a ganhar forma em 1678, quando a coroa portuguesa tenta um acordo de paz com o Quilombo, no que o até então líder Ganga Zumba, que liderou Palmares durante anos, se inclina e aceita. O acordo era péssimo, gente. Ele garantia a liberdade aos japalmarinos, mas exigia submissão às leis coloniais e também que a população palmarina se responsabilizasse por entregar aos senhores ou à justiça aos novos moradores que surgissem fugidos de engenhos e fazendas ali da região. Aí que emerge o nome do Zumbi. Junto a outros escravizados, ele se rebela e não aceita qualquer acordo com a coroa e a elite escravocrata. E é por conta desse erro imperdoável que o Ganga Zumba é assassinado pelos próprios palmarinos, porque eles sabiam que na prática um acordo de paz com esse inimigo custaria muito sangue e também a sua própria liberdade. E depois da morte do Ganga Zumba, o Zumbi se torna o grande líder do Quilombo e o herói da resistência, que durante décadas, em uma série de investidas, resistiu bravamente a cada expedição. Ele não resistiu às investidas dos governos provinciais, da coroa e de bandeirantes sozinho. Ao lado dele tiveram também mulheres guerreiras, a Qualtune de Palmares, Dandara de Palmares e milhares de outras negras que também deram suas vidas para construir Palmares. E aí é que reside um ponto importante da história do Zumbi e da Dandara.
O Quilombo de Palmares resistiu na memória e na luta dos escravizados. A organização política para administrar os vastos territórios e a população palmarina na Serra da Barriga, as atividades econômicas e agrícolas, as redes de relações com escravizados, com comerciantes, taberneiros da cidade, tudo isso mostrou às autoridades e principalmente aos negros que com a sua luta poderiam construir um sistema onde não seriam mais escravos de ninguém, né? Os quilombos, eles sempre foram um limite para o avanço da escravidão e uma mostra de como os próprios negros escravizados poderiam construir a sua própria história na luta pela liberdade. O grande medo da coroa portuguesa é que essa experiência se alastrasse por toda a colônia e tomasse inclusive o Caribe e as Antilhas. A gente precisa lembrar também que a alguns quilômetros da Serra da Barriga, os indígenas tapuias travavam uma guerra contra o domínio português nos sertões do Ceará, do Rio Grande do Norte e também no Recôncavo, né, no episódio que ficou conhecido aí na história como a Confederação dos Cariris. A luta de resistência negra e indígena pressionavam a coroa. E não foi à toa que em 1694 a coroa decide por uma grande investida contra Palmares, que destrói uma parte considerável do quilombo. O Zumbi consegue fugir, só sendo derrotado em 1695, no dia 20 de novembro, que marca a morte do líder negro. Mas o mais importante disso tudo é que Palmares era um temor real para a ordem vigente. Segundo o historiador Flávio Gomes, no seu livro Palmares, Escravidão e Liberdade no Atlântico Sul, abre aspas, a existência de Palmares representava mais uma expectativa de liberdade para os negros que continuavam escravos. Então a gente vai falar um pouco sobre o legado de Zumbi, né? O que fica na posteridade do assassinato dele como marca, né, para as massas negras. Então, o que marca o nome de Zumbi é que ele foi um combatente contra a elite escravocrata, contra a opressão portuguesa e pela liberdade dos escravizados no Brasil. O Zumbi dirigiu milhares de palmarinos numa luta irreconciliável contra a elite escravista e o domínio português. Esse é, sem sombra de dúvida, o seu grande legado, né? Essa decisão de não conciliar de nenhuma forma. Por isso é que a gente vê representantes da extrema-direita, como Sérgio Camargo, mas também da direita, né, como Fernando Holliday, cada um à sua maneira ali, tentando apagar a trajetória de luta do Zumbi. Mas eles fazem isso justamente pela força que tem a trajetória tanto do Zumbi quanto da Dandara e do conjunto do Quilombo de Palmares, né, que foi uma força tão extraordinária que colocou em questionamento o domínio escravista durante mais de um século, inspirando a luta abolicionista e os primeiros anos da imprensa negra, já no século XX, 300 anos depois da sua morte. Tamanha foi a força do Zumbi e da Dandara que eles foram retratados pela coroa nas cartas enviadas a Palmares como um chefe de Estado, né? A cada expedição mal sucedida e novas derrotas, os portugueses sabiam que eles estavam diante de um grande líder, que era Zumbi. E os seus inimigos reconheciam o tamanho da sua força e do quilombo, né, que ele liderava. Então imaginem só se até a coroa portuguesa, que escravizou milhões de negros africanos, reconhecia a força de Palmares. Quem é, então, nessa história, Sérgio Camargo e Fernando Holliday para dizer que Palmares não era tudo isso, né, gente? Na atualidade, como toda liderança histórica é referência, né, para uma série de políticas, até mesmo as mais opostas à trajetória do Zumbi, incluindo as da passividade social, da reforma, do sistema econômico, da conciliação, né? Mas factualmente é importante remarcar, a vida do Zumbi foi a de um líder de combate irreconciliável contra a escravidão e a coroa portuguesa. E não é que a coroa não tivesse tentado outros acordos para tentar conter Palmares, dada a força do quilombo e a ameaça que significava para todo o sistema colonial e escravista, atingindo um de seus corações, né, que era a produção açucareira de Pernambuco, o que teria potencial, inclusive, para desestabilizar o sistema escravocrata. Conforme se descreve no livro Questão Negra, Marxismo e Classe Operária no Brasil, o rei de Portugal, Afonso VI, chegou a escrever uma carta para o Zumbi na busca de fazê-lo aceitar algum tipo de acordo. Ele diz o seguinte: eu, é o rei, faço saber a vós, capitão Zumbi dos Palmares, que hei por bem perdoar-vos de todos os excessos que haveis praticado assim contra a minha real fazenda, como contra os povos de Pernambuco. E que assim o faço por entender que vossa rebeldia teve razão nas maldades praticadas por alguns maus senhores em desobediência às minhas reais ordens. Convido-vos a assistir em qualquer instância que vos convier,
com vossa mulher e filhos, e todos os vossos capitães, livres de qualquer cativeiro ou sujeição, como meus leais e fiéis súditos, sob minha real proteção, do que fica ciente meu governador, que vai agora para o governo dessa capitania. Gente, impressionante, né? Vem o Sérgio Camargo dizer que esse cara não era nada. Bom, o fato é que em todas as tentativas de acordo com a coroa, o Zumbi não cedeu, né? Ele permaneceu firme, lutou até o seu último dia de vida, e isso mostra um pouco pra gente que frente à direita e à extrema-direita, que querem apagar o legado de luta ou de variantes reformistas do movimento operário e do movimento negro, o legado de Zumbi pertence à classe operária brasileira. Não só por ser uma classe operária majoritariamente feminina e negra, trazendo na cor, nos cabelos, na cultura a resistência palmarina, mas também porque as vitórias que a classe trabalhadora conquistou, né, e os desafios que se coloca contra a miséria, fome, desemprego, precarização, ataques, etc., só podem ser superados se a classe operária emerge na luta de classes como um sujeito hegemônico, numa luta irreconciliável contra os patrões e os capitalistas. Né? Então, falemos agora um pouco sobre a luta negra para além de Zumbi. Bom, a luta contra o sistema escravista não cessou depois da morte de Zumbi. Né? Foram diversas comunidades de fugitivos que se formaram ao longo de séculos e que se seguiram até a abolição da escravidão de forma incansável. Para utilizar uma definição do Flávio Gomes, o quilombo foi, aspas, um fenômeno hemisférico. Então, ao longo de toda a América, enquanto tivesse cativeiro, os quilombos e as fugas foram uma arma contra o sistema escravista. A gente está na semana do 20 de novembro, então é sempre válido também lembrar outras importantes lutas de negros e negras na nossa história. Uma delas é a da comunidade de fugitivos em Iguaçu e Sarapuí, no século XIX. O, aspas, Pequeno Palmares, também conhecido como Quilombo de Sarapuí, que fica na atual Baixada Fluminense, né, no Rio de Janeiro, foi um quilombo muito importante. Não tem uma definição melhor que a do Flávio Gomes, né, que ele utiliza para definir os quilombos dessa região. Ele fala como uma, aspas, hidra no recôncavo da Guanabara. Assim como fizeram os palmarinos, aqueles negros, quanto mais eram reprimidos, mais se insurgiam contra a corte imperial e novos negros e negras se juntavam, portanto, ao quilombo. Outro exemplo muito interessante é a greve negra na Bahia de 1857, onde se impôs o controle do corpo, né, obrigando os ganhadores a usarem uma placa como animais de tração, substituindo no pescoço algum elemento cultural ou religioso de determinada etnia, né, que foi por si só considerado um insulto, foi o motivo para os ganhadores paralisarem os seus serviços e principalmente a circulação de mercadorias na cidade. O próprio João José Reis conta, né, no livro que ele escreve sobre a greve negra baiana de 57, que todos os serviços possíveis de se imaginar eram realizados por pessoas de pele negra. Então quem conta essa história é justamente ele, né, por trás do controle, como o próprio João José Reis disse. Ele ainda explica que também tinha uma medida, uma necessidade de maior vigilância daqueles grupos que tinham protagonizado o ciclo de revoltas em Salvador, a Revolta dos Malês em 35, e que compunham essa parte fundamental da vida urbana e do sistema escravista, que era o transporte de mercadorias. Essas revoltas ficaram conhecidas como o ciclo de revoltas negras da década de 1830 na Bahia, que ocorreram, né, logo em seguida das experiências acumuladas entre 1807 e 1820, contabilizando mais de 30 revoltas na região, com grande participação de africanos açués e nagôs. Né? No último ano, houveram ao menos 15 revoltas nas regiões do engenho na Bahia, criando uma tradição da audácia entre os escravizados proveniente de uma insubordinação permanente destes, diz João José Reis. A greve dos ganhadores, mas também a dos tipógrafos em 58 no Rio de Janeiro, dos escravos das fábricas de vela e sabão em 1854, os carpinteiros do Arsenal da Marinha de Recife em 1852, a greve de jangadeiros no Ceará em 1884, entre outras paralisações no Império, assim como inúmeras revoltas e quilombos, são exemplos vivos de como, mesmo tendo derrotado Palmares e Zumbi, o legado desse quilombo e da luta contra o sistema escravista, ele seguiu ao longo de séculos. E aí, a gente chega aqui na finalização do nosso vídeo, comentando um pouco, portanto, que o 20 de novembro é uma data da comemoração da luta negra no Brasil. A primeira vez que se comemorou o Dia da Consciência Negra nesse dia foi em 1971, em Porto Alegre.
através da organização de um ato no Clube Social Negro Marcílio Dias. Estavam à frente dessa iniciativa o Grupo Palmares e Oliveira Silveira. Em 1978, o MNU passou a reivindicar também essa data como o Dia da Consciência Negra e não mais o 13 de maio, né, que é o dia da abolição. Essa mudança, ainda que ela pareça simbólica, ela mostra na realidade uma mudança profunda em pleno regime militar, né, onde centenas de milhares de negros e negras questionavam o racismo na ditadura e se mobilizavam junto com as mobilizações crescentes da classe operária questionando a tese da democracia racial e o conjunto do regime ditatorial. Naquela época, os bailes blacks, que eram frequentados pela juventude negra e pelos operários, né, que protagonizavam as greves de 78 e 79, o surgimento dos grupos de afoxé, o surgimento de uma vanguarda de negros e negras que se organizaram em torno do MNU, eram exemplos de como os ascensos operários também colocaram em movimento um setor que queria questionar a ditadura e o racismo. Sem sombra de dúvida, a comemoração do 20 de novembro na data da morte do Zumbi, e não mais no dia da assinatura da Lei Áurea, também é fruto desse processo de um questionamento à ditadura que se cruza, como sempre foi, né, na história do nosso país, com um questionamento sobre o racismo. Isso mostra pra gente, mais uma vez, como a questão negra não é um detalhe na história do país, né? A questão negra ela está sempre por dentro dos principais embates entre classe trabalhadora e burguesia e também dentro dos embates entre a própria burguesia. Isso porque a questão negra no Brasil faz parte, desde a massiva escravidão ocorrida aqui, do centro dos principais debates nacionais, né? E através dela é possível analisar distintos processos de disputas políticas em dinâmica dentro de cada conjuntura. Essa afirmação reacionária de que não existe racismo no Brasil, que saiu da boca do vice do Bolsonaro, o Mourão, né, durante os momentos posteriores aí à revelação do assassinato do Nego Beto por seguranças de um supermercado Carrefour em Porto Alegre, né, essa afirmação bizarra em que aparentemente apenas dividiu bolsonaristas e democratas de direita, não é capaz de sobrepor o choque à direita nas relações raciais que unificam bolsonaristas e os militares com essa direita, né, esses democratas de direita, dessa direita mais tradicional brasileira, né? E junto também a eles todos os capitalistas. Isso porque a partir do golpe institucional ocorrido em 2016 se operou um intenso rumo de retirada de direitos e reorganização nas relações de trabalho apoiada justamente numa amplificação do racismo mais arcaico, lançando com uberização do trabalho, reforma trabalhista e reforma da Previdência, as massas negras a condições de trabalho que são típicas de uma burguesia apaixonada pela sua trajetória escravocrata. Né? Então, nesse sentido, Bolsonaro, Mourão e os militares que os acompanham não chegaram até ali sozinhos. Foram apoiados por cada uma das forças políticas que apoiaram o golpe institucional de 2016, que veio para aprofundar ataques que o próprio PT já vinha implementando, né, e que posteriormente assinou embaixo de cada reforma e de cada ajuste, né, que tem seu dedo, né, cada um desses atores do golpe tem o seu dedo nessa viragem reacionária que faz com que as massas negras percam qualquer tipo de perspectiva de futuro nesse momento em que a gente chega num 20 de novembro de 2021, pós-pandemia e marcado pela fome, pela crise econômica, pela miséria. Eu acho que tem uma primeira indicação, né, que a história do Quilombo dos Palmares faz pra gente, que é essa perspectiva de nenhuma negociação, de nenhuma conciliação, né, isso porque Palmares não é só uma expressão da luta negra, é um processo impressionante de organização política, econômica, militar, né, que literalmente tirou o sossego e ameaçou o poder dos portugueses e também dos holandeses que invadiram o país. Essa lição, né, ela também é acompanhada de uma lição de que esses escravizados em luta por liberdade, eles fizeram uma luta contra um sistema econômico, mostrando que a luta negra, desde a sua origem, nunca teve separada da luta de classes. Né? A consciência de que escravos e senhores configuravam uma relação irreconciliável impedia que os palmarinos aceitassem qualquer tipo de medida de conciliação, porque os interesses eram opostos. Nesse sentido, é preciso considerar, portanto, o proletariado brasileiro o herdeiro legítimo das lutas indígenas e de negras e negros contra a escravidão. Os músculos da nossa classe trabalhadora começam o seu exercício na luta negra e indígena por liberdade e se encontram em momentos chaves da nossa história
em lutas que congregam escravizados e livres e hoje ganham o contorno da luta proletária contra a escravidão moderna, do trabalho livre, onde a luta negra segue sendo um dos componentes mais explosivos da luta de classes. Então hoje são apresentados para nós a todo momento uma série de medidas aí de conciliação entre a nossa classe trabalhadora, herdeira da luta negra por liberdade, e a classe burguesa, dos patrões, banqueiros, grandes empresários, seus políticos de todo tipo, desde os bolsonaristas até o judiciário demagogo, aliado do Bolsonaro e dirigente de uma justiça absolutamente, inquestionavelmente racista. Esses caras são herdeiros de quem? São herdeiros dos escravocratas. Então o que a gente quer? A gente quer que Zumbi, Dandara e todo o povo palmarino guerreiro por liberdade nos inspirem, portanto, a que frente à forma da luta de classes da nossa época, né, que é entre burguesia e proletariado, a gente recuse qualquer conciliação. Porque a nossa luta não é para trocar Bolsonaro por Mourão, né, ou para esperar passivamente por eleições de 2022, ou acreditar que de eleição em eleição nós vamos conquistar uma vida verdadeiramente plena, ou acreditar nas saídas ilusórias do empoderamento individual, de negras no topo, ou de qualquer tipo de falácia que busca resolver o problema do racismo com conquistas individuais. A gente se sente chamado a usar todos os recursos disponíveis para a nossa classe hoje, mais amplos e internacionais, inclusive, do que foram na época de Palmares, para nos desafiar a responder essa crise política do nosso país e o reacionarismo bolsonarista com nada menos do que fora Bolsonaro e Mourão, e para que seja a grande maioria, né, que possa decidir os rumos do país e não esses juízes eleitos por ninguém, que vivem como milionários, que estão à cabeça desse sistema judiciário que encarcera e assassina a população negra. Aqui a gente vai chegando no fim do nosso vídeo, com apenas um detalhe que eu não poderia deixar de dizer, para ódio dos que esperam que a gente seja uma esquerda adaptada às direções tradicionalmente conservadoras e controladoras da nossa classe, é preciso dizer, hoje, para as massas negras no Brasil é apresentado como saída, frente a essa crise política, um impeachment, né, que poderia ser uma manobra da nossa luta rumo aos interesses que distintos setores reacionários podem ter, inclusive alguns que ocuparam um palanque naquela cena vexatória do super impeachment junto às direções dos movimentos para Bolsonaro, né, como Joyce Hasselman, Kim Kataguiri, entre outros. Em nome dessa aliança com a direita e com a confiança cega nas saídas eleitorais, né, em nome dessa conciliação que Zumbi recusou, né, as burocracias sindicais não fazem qualquer esforço para organizar uma luta real da nossa classe contra esse governo que está massacrando as vidas negras, né, mantendo um nojento pacto de paz que é responsável também pela situação que a gente chegou. Por outro lado, não se encontra também em qualquer setor da direção do movimento negro uma crítica à ausência completa de chamado das centrais para compor as marchas do 20 de novembro ou para organizar a nossa classe para fazer greves, piquetes e ocupações cada vez que um jovem negro é assassinado nas favelas e periferias do país. Esse nosso dia, gente, o dia 20 de novembro, ele poderia ser ano após ano uma grande demonstração de força da nossa classe em unidade entre negros e brancos, entre homens e mulheres, na luta contra o racismo que é parte constitutiva dos ataques contra a nossa classe. E algumas dessas direções do movimento negro abrem mão de qualquer crítica, porque apostam no caminho eleitoral apontado pela possibilidade de uma chapa, por exemplo, Lula-Alckmin, né? Ele mesmo que governou aquele estado de São Paulo, massacrando o direito da juventude à educação, o direito das massas negras à saúde, né, um anúncio de que tipo de governo Lula quer repetir, caso seja eleito, o governo da governabilidade, da estabilidade do regime burguês, né, em conciliação com a direita, mantendo todas as reformas e ajustes, e como ele mesmo já disse, né, sem tirar os militares do poder. Faz sentido, afinal de contas foi o próprio PT quem forjou a carreira de alguns militares apoiadores de Bolsonaro, colocando eles à frente da MINUSTAH, né, que foi essa ocupação militar no Haiti, implementada pela ONU a serviço do imperialismo estadunidense e garantida pelos militares e pelos governos do PT, né, com a presença aí de vários dos generais que agora estão no governo Bolsonaro. Então, bom, gente, para que a gente possa ter uma resposta definitiva frente a essa crise política, é preciso se organizar no sentido do que se organizou os escravos, os escravizados na luta por liberdade, uma luta irreconciliável com essa burguesia que pratica na nossa época escravidão na construção civil,
pratica sonhos de escravidão na precarização do trabalho de negras e negros, da juventude, das mulheres. E nesse sentido é preciso ligar cada uma das demandas imediatas que a gente possa ter hoje a saídas que apontem para uma democracia radical, no sentido de fortalecer a musculatura da nossa classe para que possa dar um combate decisivo contra, inclusive, a democracia burguesa, que é a expressão de uma classe buscando sobrepor seus interesses sobre a outra. Né? A gente sabe que a democracia burguesa, como já escreveu Marx, Lenin, Trotsky e tantos outros revolucionários, não é nada mais, nada menos do que uma ditadura da burguesia sobre o proletariado. Então, bom, a gente termina por aqui, fazendo um convite aí a esse debate interessantíssimo da Assembleia Constituinte Livre e Soberana, né? Uma dessas demandas democrático-radicais que foram executadas, implementadas como política em vários momentos da história. E a gente podia fazer, inclusive, um Falando em Marx especial sobre isso.